Bom dia, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2021. Já se passou o mês de janeiro todinho. Vai rapidinho o ano, né, irmãos? Ainda há pouco nós comemorávamos o Natal, final de ano, e já estamos no mês de fevereiro. Apesar de toda essa situação adversa que nós estamos vivendo, apesar dessa pandemia, mas seguimos firmes e Deus assim vai nos abençoando. Quero agradecer a todos os irmãos aí que estão nos assistindo, nos ouvindo, na verdade. Eu li alguns aqui, a Claudeli, a Rosângela, o pastor Francisco, a Cristina, a Vera, o Ataíde e os demais irmãos também que estão entrando. Deus abençoe e visite o lar de cada um de vocês. Por enquanto ainda nós estamos dessa maneira remota, através da mídia, mas Deus sabe o que vai no nosso coração. Com certeza vai ser uma abertura maravilhosa. Nós vamos louvar ao Senhor nosso Deus através de cânticos, de hinos, avisos. Vou ministrar a palavra também para os irmãos rapidamente, de maneira que estamos louvando ao Senhor nosso Deus. E você, como é que está nessa manhã? Está tomando seu café? Está no sofá ou ainda está na cama? Olha lá, hein? Está na hora de levantar, 9h30. Não vai se acostumando não, porque quando retornarmos vai ser 9 horas da manhã, todo mundo na igreja, se Deus quiser. Esse dia não tardará. Bem, que Deus assim nos abençoe. Vamos estar falando com Deus para nos abençoar em todos os atos dessa EBD. Peço aos irmãos que baixem suas frontes e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, meu Deus. Obrigado por mais esse momento maravilhoso que o Senhor nos concede, a tua igreja reunida assim de maneira remotamente, meu Deus, não na igreja como gostaríamos, no templo, mas no nosso coração, meu Deus. Estamos reunidos, todos aqui, Senhor, falando contigo, oferecendo, Senhor, nessa manhã, esses louvores, a nossa oração e te pedindo que o Senhor venha nos abençoar, abençoa cada lar aqui representado. Visita, meu Deus, com a tua graça e misericórdia, Senhor. Entra no lar, Senhor, nos irmãos, Senhor, na sua família, seus filhos, abençoa a todos nós, Senhor. Que possamos, assim, em breve, estarmos no tempo para te louvar. Mas agradecemos, porque até aqui o Senhor tem, Senhor. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem preservado as nossas vidas, meu Deus. O Senhor tem nos dado saúde, paz, Senhor. Nos tem dado a sabedoria, nos tem alimentado com a tua palavra, meu Deus. Tem animado o teu povo, animado os ministros, animado os presbíteros, diáconos, de maneira que estamos trabalhando a tua obra, Senhor. Uma maneira que, na verdade, não é a melhor que gostaríamos de ofertar, mas é o que temos no momento, Senhor. Te agradecemos e reconhecemos a tua mão poderosa em todos os atos. Nesse momento, abençoa, Senhor, a todos os atos dessa abertura, dessa escola dominical. Abençoa os professores que se esmeraram nas aulas, que em breve serão ministradas. Que os irmãos tenham o desejo, em breve, de ouvi-las, meditar na tua palavra, meu Deus, porque são ensinamentos profundos e necessários para nós. Muito obrigado por tudo. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. É a nossa oração, agradecidos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos entoar o hino de número 49, sempre vencendo, porque o povo de Deus é vencedor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto a
sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império evulgou. Em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Amém. Irmãos, não é fácil não. Quando a gente está na igreja, tem lá o pessoal da equipe de mídia, o pessoal da equipe de som, a gente chega lá bonitinho, tá lá o microfone, a gente traz a palavra e pronto. Aqui não, tem que ficar, coloca o som, coloca o vídeo, vê se está funcionando. Não é fácil não, irmãos. Então me desculpa se alguma coisa não der muito certo, mas não é fácil, não é. Olha, é por Deus mesmo. Mas vamos lá. Acabamos de cantar o hino Sempre Vencendo. O Sempre Vencendo por que vencer? Vencer é quando nós estamos competindo com alguma coisa, nós estamos lutando, algum desafio, sempre vencendo. Assim é a vida do cristão. O cristão está sempre em luta, em luta. Não é fácil a vida do cristão. E o tema para a nossa reflexão de hoje, ele se intitula As Ameaças ao Cristianismo. As ameaças ao cristianismo. Tem ameaça ao cristianismo? Não, tem muita ameaça sim, irmãos. Eu estou lendo um livro de um autor espanhol sobre a perseguição cristã. E o autor ele foi muito feliz ao exemplificar as ameaças que os cristãos vêm sofrendo ao longo do tempo. Isso não é novidade para nenhum de nós. Na verdade, sempre sofreram perseguições. Jesus Cristo é o maior dos exemplos de como ele foi perseguido. Os apóstolos perseguidos, os discípulos perseguidos. Jesus, ele nos alertou sobre isso. Olha o que ele diz lá em Mateus, no seu capítulo 10, no versículo 22. Vou projetar aqui para os irmãos. Mateus 10, 22. E diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Mateus, capítulo 10, versículo 22. Ainda lá em Lucas 21, 17, eu não vou projetar, mas quando Jesus fala do princípio das dores, da perseguição, ele também fala assim, olha, de todos sereis odiados por causa do meu nome. Irmãos, anunciar as boas novas de Jesus deixa muita gente feliz, muita gente maravilhada, muita bênção. Mas também incomoda muita gente. Incomoda ao ponto de termos perseguições, muitas vezes, que resultam em mortes em muitos países. É verdade, em muitos países, irmãos estão morrendo por causa do Evangelho. Estamos em pleno século XXI e é como se estivéssemos no início
de Jesus, da caminhada de Jesus. Pessoas ainda morrem, pessoas ainda são perseguidas por conta do Evangelho de Cristo. E aí você pode estar pensando, que bom que no nosso país nós não temos esse tipo de ameaça. Como no Brasil, um país alegre, um país assim tranquilo. Irmãos, a ameaça, ela está no mundo todo, está em todos os lugares. Ela não é só física, mas também ela é psicológica. Ameaça física, ameaça de morte muitas vezes, mas também ameaça psicológica. Podemos nos reunir em templos, podemos louvar ao Senhor nosso Deus, ouvir a mensagem, pregar em praças públicas. Isso tudo é maravilhoso. Cada um pode professar a sua fé tranquilamente. Isso é muito bom, irmãos. E aleluia por isso, porque ainda temos essa liberdade. Mas, quando a igreja, quando nós, quando eu, quando você, meu irmão, se posiciona contrário a certos assuntos, por exemplo, alguns deles, divórcio, vai falar do aborto, vai falar do conceito de família, vai falar de gênero e tantos outros mais, aí nós passamos a sofrer pressão. A nossa liberdade é interrompida muitas vezes, passamos a ser perseguidos, passamos a ser execrados e até lacrados nas mídias sociais. Olha que perseguição. Vai falar alguma coisa, vai expressar a tua opinião, bater no peito, levar o Evangelho de Cristo Jesus como deve ser, para ver se você não é perseguido. É muito fácil ficar em berço esplêndido, mas quando nós manifestamos a nossa opinião contrária nesses assuntos que estão aí na mídia, aí somos perseguidos. Mas um ponto positivo é que a perseguição, irmãos, a fé cristã, ela nos fortalece ainda mais. Quanto mais nos perseguem, mais somos fortalecidos. Nós podemos transformar essas dificuldades em oportunidades para testemunharmos do Evangelho de Cristo. Lá em Lucas, ainda 21:13, diz assim, olha, e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Então, vocês estão quietinhos no nosso canto? Deus vai lá, nos incomoda, fala, ó, tá muito quietinho aí, não vou incomodar vocês para vocês saírem pregando a bandeira de Cristo, a salvação, o Evangelho, as boas novas. Mas existe outra ameaça, irmãos. Essa é a primeira ameaça, a perseguição. Mas existe outra ameaça que eu entendo ser bem mais nociva e devastadora para nós. É uma ameaça velada que vai se infiltrando sorrateiramente, e quando nós percebemos, ela já está inserida no nosso meio. Uma ameaça perigosíssima. Eu estou falando, irmãos, da ameaça à cultura cristã. A ameaça à cultura cristã. A ameaça dos valores cristãos. Ela afeta diretamente as futuras gerações. Começa na nossa, vai afetar as futuras gerações e pode causar enormes cicatrizes no corpo da igreja. Ameaça à cultura cristã. O apóstolo Paulo, ele nos alertou sobre isso lá em Romanos, seu capítulo 12, versículo de 1 a 2. Vamos ler. Deixa eu projetar para os irmãos aqui. Olha o que diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, devemos nos apresentar por completo para louvar ao Senhor nosso Deus. Através do nosso coração, nosso pensamento e através das nossas atitudes. Somente Ele, Deus, deve ditar, deve dirigir, conduzir
a nossa vida. A nossa mente, ela deve ser moldada, irmãos. Ela deve ser renovada pelo conhecimento do Evangelho, através do poder do Espírito Santo em nossas vidas. E não por modismos, por novos conceitos, por pseudos líderes, coisas passageiras, temporais, coisas efêmeras, que vêm com uma nuvem e se dissipam rapidamente. Essas tendências, elas muitas vezes elas vêm respaldadas de argumentos fracos e frágeis, por minorias, por pequenas minorias que causam um tremendo estrago no meio do povo cristão. Pequeno bloco, pequenininho, mas que faz um estrago tremendo, como se fosse, na verdade é um vírus que causa um estrago tremendo. Querem ver alguns exemplos? Os argumentos? Vamos lá. Os tempos são outros. Nós temos que nos renovar. Olha, tal igreja faz assim. O povo está cansado desta mesmice. Isso funcionou no passado. Hoje não funciona mais. Agora é diferente. Agindo assim, nós vamos atrair mais pessoas. Esses são os argumentos, muitas vezes utilizados para cauterizar a nossa mente com essas culturas que não são cristãs. Devemos estar alertas, irmãos, e vigilantes, não dando ouvido a coisas que nada agregam na obra do Senhor. Sejamos mais criteriosos, mais fundamentados na palavra, pessoas de atitude, olhos abertos, para poder discernir daquilo que é certo e daquilo que é errado. Como o próprio apóstolo Paulo falou, nós não devemos nos conformar com esse século, essas coisas que estão aí apontando para nós e trazer isso para dentro da igreja. Não. A palavra de Deus é mais do que suficiente. O pastor, irmãos, na lição da semana passada, ele foi muito feliz, e onde ele falou sobre a construção do tabernáculo. Os irmãos que assistiram às aulas sabem disso. A construção do tabernáculo, um projeto de Deus. Ele mesmo disse como deveria ser construído, deu as medidas, as especificações dos materiais, quais seriam os utensílios, até a localização exata. Ou seja, tudo deveria ser feito conforme a sua vontade, a vontade de Deus, e para o seu louvor. Irmãos, nosso culto ele deve ser oferecido e agradável a Deus, para o Senhor nosso Deus. É para isso que é o nosso culto, não é para nós. Nós vamos louvar ao Senhor nosso Deus, ainda somos presenteados com a sua palavra, com a sua paz. Mas nós estamos no culto para agradar, para louvar ao Senhor nosso Deus. E para isso não precisa de muitas coisas não. A nossa presença, a presença de Deus e a palavra entregue a nós é o suficiente. É nós nos entregarmos de corpo e alma na obra do Senhor nosso Deus. Finalizando então, irmãos, eu falei de duas ameaças. Ameaça física e a ameaça à cultura cristã. Fique atento nisso que eu estou falando. Está cada vez mais aumentando. É só o irmão pensar um pouquinho na mídia, nas coisas que estão conhecendo. Eu dei alguns exemplos aqui. E ver como nós vamos estar ameaçados. E nós vamos ter que estar preparados, porque esse dia vai chegar. Já está chegando. E nós temos que estar preparados. Então, finalizando, irmãos, fiquemos atentos às ameaças culturais. Vamos ficar atentos. Não fechar os olhos, não. Vamos ficar atentos. A palavra foi cheia de luta no passado. A lição de hoje vai falar sobre isso também. As lutas. Quando Moisés desce do monte. Assista a lição dos adultos e dos jovens e veja o que Deus falou para Moisés. Palavras pesadas sobre o povo que não queria crer. Assistam às aulas. Passemos então às gerações vindouras a continuidade do louvor a Deus. É nossa obrigação transmitirmos às gerações vindouras o louvor a Deus, a continuidade, de forma racional, santo e agradável ao Senhor nosso Deus. Assim deve ser o nosso culto. Amém? Que Deus abençoe os irmãos com essa mensagem que Deus colocou no meu coração nessa manhã. E eu creio que é muito oportuna
diante de tudo que nós estamos aprendendo, diante da palavra de Deus, diante do estudo que o pastor está nos dando em Romanos, é bem oportuno nós falarmos sobre isso. Amém? Que Deus assim abençoe os irmãos com essa mensagem. Vamos aos avisos dessa manhã? Aos nossos avisos. Vamos lá. Opa, já entrou um aqui que não era para entrar. Avisos. Temos aqui os nossos avisos nessa manhã. Convida 20, ele continua ainda o seu projeto Convida 20, continua com toda a força. E agora também, além da contribuição financeira que os irmãos assim puderem contribuir, também através de gêneros alimentícios, material de limpeza e álcool. E de quarta e sexta-feira, das 9 às 17 horas, o irmão pode levar aí o seu gênero alimentício, material de higiene, limpeza, lá na igreja. E a irmã Nádia, eu creio que também talvez o irmão Ricardo esteja lá o irmão Chiquinho, para receber a sua oferta. Programação da igreja, no mês, eu coloquei janeiro, mas na verdade é fevereiro, me desculpe, falei, né, que é difícil, a gente tem que acertar tudo, né? Através do Facebook e do YouTube ainda. Às quartas-feiras, às 20 horas, estudo bíblico com o reverendo Francisco, através do Facebook. Domingos, às 9h30, como estamos fazendo agora, a nossa devocional da IBD. A partir das 10 horas, as aulas. Eu peço aos irmãos que assistam às aulas hoje. Não deixe para assistir depois, que depois é difícil, a gente não assiste. Não tem reprise. Não tem reprise. A aula é no dia, tá, irmãos? Vamos aí ter essa continuidade. E domingo, às 18 horas, o culto de louvor e adoração. Hoje, celebrando a Santa Ceia do Senhor. Para aqueles que já deram o seu nome, estaremos lá louvando ao Senhor nosso Deus. Vamos aos aniversariantes da semana. Temos bastante, olha só. Dia 31, Geralda Narciso e o nosso irmão presbítero Ricardo Ariente. No dia 1º, Amanda Bernardi, que está na Europa, casou, está lá, seu marido. A dona Roseli, Dona Lopes Faria. A minha esposa Valdinéia Rocha de Oliveira de Agostinho, também fez aniversário. Os gêmeos, no dia 2, tivemos os gêmeos Alexandre Bock e o Augusto. E também o nosso irmãozinho diácono Hermes, irmão Vilmar. No dia 3, o Enzo Breno da Mata, Enzo, filho do nosso presbítero Toninho. E dia 7, hoje, a nossa irmãzinha Maíra Prado de Oliveira, que está lá no Alvarenga, na congregação do Alvarenga, junto com o Bertrand. Eles fazem um trabalho maravilhoso lá com os irmãos. Vamos estar orando por eles no finalzinho do nosso trabalho aqui. Missionário da semana, estejam orando pelo missionário Ronaldo Dourado e sua esposa, família maravilhosa, a Fabiana, os filhos Bianca, Lara e Ronaldinho. O irmão Ronaldo e sua família estão lá em Santiago do Chile, esperando para irem para a Nova Zelândia. Lá na igreja, está aqui a setinha, não dá para ler, mas é a cidade de Christchurch. E lá iniciaram um trabalho missionário. Já estão esperando há um bom tempo. Vamos continuar orando para que Deus assim conceda a eles, para que em breve eles possam se dirigir à Nova Zelândia e iniciar esse trabalho que Deus colocou no coração deles, para que assim eles realizassem. Lá em Santiago, lá no Chile, também não está fácil não, eu tive umas notícias, estão tendo movimentos lá na rua. Estejamos orando nessa semana por todos os missionários, em especial vamos lembrar o missionário Ronaldo e da sua família. Em seguida, nós vamos ter as nossas aulas. Hoje, aula de adulto e jovens. O presbítero Douglas e o presbítero Danilo para os jovens. O tema é Pecado do Povo de Deus. Como já dei um spoiler, uma aula maravilhosa. O presbítero Antônio Carlos, Antônio, está com os adolescentes. O estudo é da teoria à prática. As aulas infantis, hoje a irmã Vera, Valdo Berço, a Arca de Noé, a irmã Anadete, na classe Deus é Amor, a Criação, a irmãzinha Nice, na classe Pérolas do Senhor, e Lanche Gostoso. E ainda, a irmã Thaís, na Joias de Cristo, O Povo Tem Sede, a irmã Luciana,
classe Maranatas, a juíza Débora, e a classe Avantes por Cristo, com a irmã Jailza, o coração alegre. Irmãos, olha só quantas aulas maravilhosas e a dedicação dos professores que se esmeram. Então vamos prestigiar, assistindo às aulas, colocando os filhos para assistir, os pequeninos, sentem lá com eles, assistam. É importante, os irmãos, como já disse, se esmeram, fazem com muito amor, dedicação. Nós temos que prestigiar, além de estarmos aprendendo também um pouquinho da palavra. E se por algum motivo, mas aí tem que ser um motivo muito forte, hein? Tem que ser um motivo muito forte. O irmão perdeu, ou então quer indicar para algum amigo, olha, assisti uma aula maravilhosa, isso seria o mais correto. Assistir uma aula maravilhosa, aí olha só, acesse o site da igreja, está aqui em cima, ó. Acesse o site aí. E aí você pode procurar, ó, tá vendo? As aulas que os irmãos quiserem para assistir, ou indicar para um amigo, irmão. E até os cultos também, tá aqui o Menino Francisco, olha, os cultos à noite, eles são também gravados e podem ser depois assistidos. Isso aqui só vale para indicar para os amigos, hein? Nós temos que assistir diretamente no domingo, tudo isso. Não tem reprise para nós não, hein? Vamos indicar para os amigos, mas é uma benção. De repente, irmão, por algum motivo, estou brincando, lógico, por algum motivo perdeu, mas aí então o irmão tem essa condição de assistir a essas aulas através do site, ou então também através do Facebook, o irmão Antônio disponibiliza lá. Bom, estamos encerrando a nossa EBD de hoje, abertura. Eu estarei orando a oração final. Em seguida, estamos encerrando. Em seguida, vamos louvar ao Senhor nosso Deus com o canto Porque Ele Vive. E durante o louvor, estarei disponibilizando as aulas para os irmãos assistirem. Vou colocar no WhatsApp da liderança. Peça aos irmãos da liderança, aos irmãos, que reproduzam esses links para os amigos, para os irmãos que não estão nesse grupo. Cada um pertence de um grupo, então a SAF manda para a SAF, o PH manda para o PH, aquele grupinho particular que você tem, manda, reproduzam, multiplique essa mensagem, para que todos possam ouvir a palavra do Senhor nosso Deus nessa manhã que é maravilhosa. Amém? Vamos orar então, Senhor nosso Deus. Peço novamente que os irmãos baixem suas frontes e vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento maravilhoso, meu Deus, que o Senhor concedeu a mim e a todos os irmãos que estão aqui, Senhor, conectados para ouvir a Tua mensagem, pedindo que o Senhor nos dê muita sabedoria para entendermos, Senhor, e lutarmos contra essas ameaças que tentam penetrar no seio da Tua igreja para trabalhar o Teu trabalho. Mas sabemos, Senhor, que somos vencedores em Cristo Jesus. E a Tua palavra, Senhor, está segura e jamais será modificada. Nós cremos assim. Podemos ser incomodados, mas jamais vencidos, como o cântico que acabamos de cantar. Vencedores em Cristo Jesus. Obrigado pelos aniversariantes, obrigado pela vida deles. Mais um ano que o Senhor concedeu de vida a todos eles. Muito obrigado, porque estão aí firmes à Tua palavra, saudáveis, alegres, felizes. E te pedimos que assim continues a abençoá-los, meu Deus. E sejam testemunhas vivas do Teu santo evangelho na vida deles. Nos abençoe a todos nós, nos conceda um domingo maravilhoso na Tua graça. Meu Deus, uma boa aula agora. Abençoa também, meu Deus, nosso almoço, que possamos nos sentar ao redor da mesa com a nossa família, nossos filhos, netos, esposas. E assim, Senhor, através da Tua graça, lembrarmos que o Senhor tem dado coisas tremendas na nossa vida e muito mais o Senhor ainda fará. Muito obrigado por esse momento. É a nossa oração, agradecidos. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a cada um. Deus visite o lar de cada um de vocês nessa manhã. Abençoa, encha o lar de vocês com o Santo Espírito. Que teu domingo seja um domingo maravilhoso, feliz, alegre. Se está com alguma cabisbaixo, levante a cabeça e siga em frente. Amém? Vamos ouvir então o louvor, porque Ele vive. E em breve seguiremos para a aula. Fiquem com Deus e até à noite no nosso culto. Amém. Tchau, irmãos. Fiquem com Deus. Ele vive,
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer.